Boa tarde. Hoje estaremos iniciando um ciclo de entrevistas com o objetivo de resgatar, construir, reconstruir, trazer ao público a história do Simpro-Sul Fluminense. O nosso entrevistado de hoje, que inicia esse ciclo de entrevista, é o professor João Marques, diretor do Simpro, com muitas histórias, e nós vamos ouvi-los, né? Muitas histórias vêm por aí. Nesse sentido, professor João Marques, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. E eu estou à sua disposição para a gente fazer uma memória construtiva do que foi a nossa luta de classe no passado, que nós conseguimos fazer. Eu era muito garoto na época, comecei muito jovem, mas, por sorte, muito bem orientado por pessoas maravilhosas, competentes, classistas, que defendiam a nossa categoria com muita lealdade, e foram eles que deram o chute inicial para a construção do que é hoje o nosso sindicato. Muito bom. Antes da gente entrar nesse assunto, como é que o senhor inicia a sua carreira na educação? A minha carreira na educação, ela surge de um trauma, praticamente posso dizer isso, que eu tenho até hoje, que eu tive, quando eu fazia medicina. Eu estava no 3º ano de medicina e houve um acidente muito grave no Rio de Janeiro, quando caiu o elevado Paulo de Fronten. Eu não sei se vocês se lembram dessa história. Caiu às 6 horas da tarde, um quilômetro de elevado, em cima de ônibus, carros. E eu estava tendo aula no Garfley, onde era a minha faculdade, quando começou a chegar as pessoas todas mutiladas, muitas com as pernas ficaram presas, não tinha como levantar, e garroteava, o médico garroteava e o bombeiro cerrava a perna. Aquele quadro trágico, eu vi que eu não tinha missão para ser médico. Eu gostava muito de estudar e de dar aula para meus amigos. Voltei para Volta Redonda. Um belo dia à noite aparece na minha casa um dos maiores professores que já tive passando por essa terra e por Volta Redonda. Primeiro professor formado em Biologia pela Faculdade Nacional de História Natural, como era chamado na época, professor Domingos Maia. Ele e o professor Zé Eduardo me dizendo o seguinte: você veio de uma faculdade de medicina, você sempre foi meu aluno em destaque em Biologia, tem umas aulas no Macedo Soares, eu vou te levar lá, já conversei com o padre diretor, e você vai pegar essas aulas. Falei, mas o padre não vai me aceitar. Eu fui o aluno mais levado que passou pelo Macedo Soares. O padre acordava e me falava o seguinte: eu rezo e depois pergunto, por que eu vou castigar o João Marques hoje? Porque eu sempre aprontava, mas era também respeitado, porque eu tinha uma vida no esporte, na natação, e eu era bolsista do colégio, por ter nadava, e campeão estadual, sul-americano, brasileiro, e o padre, fui conversar com o padre e falou, não, o seu passado como aluno não quer dizer nada, mas eu era sempre o representante da escola. Tinha jogos estaduais, jogos infantis, quem era o aluno responsável? João Marques. Então essa liderança inata que eu ganhei, não sei de onde, que apareceu isso, me levou a começar a dar aula com 17 anos, praticamente completados, e me lembro na época que não tinha faculdade, a gente tirava uma autorização no MEC e o meu pai assinava, me autorizando a poder dar aula, trabalhar, porque não podia trabalhar. E aí que eu comecei a minha carreira. Eu me lembro que ele chegou e falou, você vai dar aula nessa turma? Era uma turma de contabilidade, biologia. O aluno mais novo devia ter mais de 40 anos. Eram muitos empresários, muitos contadores, que não tinham o título de contador na época, mas já tinham seus escritórios, que estavam fazendo o curso. Então eu comecei, eu era
o garoto, mas consegui. Acho que isso, né, na minha família, eu acho que é um genético. De 30 primos, 25 somos professores. Entendeu? E eu acho que isso tem um lado genético na história aí. E uma força disso que vem de cima. Porque ninguém é professor por acaso. Para ser professor, você pode ter certeza que a pessoa é iluminada. Tem uma força superior que fala, você vai por esse caminho aqui para modificar o ser humano, poder fazer justiça social, não deixar que a educação seja usada para não seja a construção do ser humano. Muito mais importante é o ser humano. Aí o senhor se formou em biologia. Isso veio bem mais tarde, né? As faculdades começaram a aparecer aqui, aí nós começamos a fazer a faculdade. O Domingos vai orientar agora, vocês precisam fazer faculdade, futuramente só vai ficar no magistério quem tiver faculdade. Não demora muito, o governo vai soltar uma lei caçando as autorizações para isso. Eu, então, fiz faculdade de biologia, me formei na segunda turma que abriu em Barra do Piraí e comecei a dar aula, começaram outras escolas pedindo para mim dar aula. Eu fui e acabei fazendo mais 4 faculdades. Hoje estou fazendo mais uma, 6ª. Fiz depois educação física, fiz pedagogia, porque fui nomeado diretor de uma escola, precisava ter o curso de pedagogia, e fiz química. O Estado não tinha professor de química, quem dava aula eram os professores de biologia. Aí veio uma ordem para liberar metade da carga horária nossa para a gente poder fazer o curso de química. Fizemos e fomos estudando. Estudar é a coisa mais fundamental. A gente estuda a vida inteira. Quem se forma e acha que acabou o curso é um engano. Pelo contrário, é aí que começamos a estudar. Nós temos que estar sempre atualizados com o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento da ciência, que é fundamental. Sem a ciência nós não vamos em lugar nenhum. E o desenvolvimento da tecnologia. Hoje está aí como carro-chefe, que no meu tempo ainda era do GIS. Hoje nós estamos na IA, na inteligência artificial. Muito bom. E aí, o seu contato com a associação, que depois se torna simples, como é que se dá? A gente, quando ia negociar, pedir aumento, a gente ia direto no colégio. Cada colégio fazia com o seu diretor. Lá no Macedo, a gente ia no padre diretor. E ele falava com a gente uma vez, o Frei Hilton, me lembro perfeitamente, falou, por que vocês não fundam um sindicato para negociar um salário, porque ficava todo mundo esperando o Macedo Soares dar aumento para poder seguir o aumento. Aí, mas a lei, como ele dirigia a criação de sindicatos, dizia primeiro tem que se criar uma associação. Depois de 6 meses dessa associação, ela era transformada, você estava com um pedido de transformar em sindicato. Eu entrei bem depois, eu já entrei como um sindicato criado. Mas tem uns pioneiros aí que deram esse chute. Nosso sindicato sempre foi muito bem dirigido. Se houve falhas, foram todas sanadas. E construímos hoje um sindicato que é representativo no Brasil inteiro. Uma coisa que eu muito me orgulho de estar participando de uma reunião nacional e o presidente da confederação citar o Simpro Sul Fluminense como exemplo no Brasil inteiro, fazendo páreo a páreo com São Paulo, com Minas Gerais, que é um sindicato muito grande, com Rio Grande do Sul, com Bahia e o Sul Fluminense. Nós somos citados como exemplo de sindicato. Por isso que temos o que temos. Eu conheço muitos sindicatos, é uma casa alugada, improvisada, nós não. Nós temos uma sede do sindicato, foi desenhada para isso, temos uma sede social, e eu tenho um sonho ainda que eu não realizei, mas não está muito longe, não,
que é construir a casa do professor. Aqueles professores que já estão aposentados, morar ao lado um do outro, porque o professor é muito solitário. Na sua carreira toda, o professor trabalha de manhã, de tarde e de noite. Então, ele é muito solitário quando ele aposenta. E trabalhou justamente como nós somos amigos. Nós mesmos trabalhamos mais de 20 anos juntos. Tem professores que trabalham junto 40 anos, de manhã, de tarde e de noite, na mesma escola. Entendi. Professor, o senhor disse, né, que anteriormente à sua chegada ao sindicato, alguns companheiros e companheiras fundaram a associação que deu origem ao Simplo. O senhor lembra deles ou não? Lembro, todos Quem foram meus professores. Sim. Eu fui aluno deles todos. Quem foram? O professor Domingos Maia foi o que encabeçou. O professor Padinha, o professor Lund, o professor Zé Carlos, o professor Florivaldo, chega logo em seguida, o professor Moura César, o professor de Barra Mansa, o professor Jesus, o professor Luizinho foi prefeito de Barra Mansa, e eles todos foram que se uniram e formaram a associação. Quando ela vira sindicato, o primeiro que assume, o primeiro diretor da associação foi o professor Padinha. E do sindicato, o professor Domingos. Professor Domingos. Professor Domingos Maia? Domingos Maia. Foi vereador, uma pessoa humana, maravilhosa, agregava a todo mundo, com ideias geniais. Depois fomos para a federação junto, depois fomos para a confederação. Hoje eu estou na confederação ainda, como benemérito. E me parece, professor, que o sindicato, né, a primeira associação e depois o sindicato, esse processo de organização do sindicato se consumou também nos anos iniciais da ditadura. Vocês chegaram a ter algum problema, alguma advertência nesse período? Muitas. A gente era vigiado, como sempre. No nosso meio, na época, os professores de educação física, na sua grande maioria, quase que absoluta, eram militares. Você não tinha professor de educação física formado. E a única escola de educação física que tinha no Brasil, e a primeira da América do Sul, era a Escola de Educação Física do Exército. Então eram sargentos que davam aula de educação física. Eu me lembro que uma vez o Domingos nos reuniu a todos e falou: olha, está acontecendo uma coisa que não pode acontecer, não é justo. Os professores de educação física ganham menos, o salário deles era menor que o nosso. Alegavam que eles não tinham prova para corrigir. Aí nós fizemos um movimento, autorizamos a escola a tirar do nosso pagamento e complementar, igualar o salário deles. Olha que interessante. Entendeu? E foi ideia do Domingos Maia. Falou: não é justo que uma categoria, para ser unida, tenha diferença de salário, de categoria. Quando veio a educação física, muitos fizeram, eu fiz educação física. Uma situação muito privilegiada, porque eu tinha feito muito esporte, e os maiores dos professores todos eram meus companheiros. Nessa época eu nadava no Fluminense, e por exemplo, o professor Pavel nadava no Botafogo comigo, era meu competidor. O professor Gedeão, tenente-coronel da AMAN, jogava na seleção brasileira de basquete, concentrava em Volta Redonda. Então, para mim, era uma facilidade que eu tinha uma relação. Aí fiz educação física justamente para sanar essa falta que tinha. Então ela veio preenchendo, e o surgimento das faculdades, né? As faculdades vieram, preenchemos todas as vagas e conseguimos pegar o nosso sindicato e não deixar que ele fosse contaminado. Mas houve professores presos. O professor Nilson teve que depor um dia inteirinho por causa de um acordo salarial, o Nilson Abrantes, ficar no BIB. O padre Natanael foi preso
Padre Natanael, porque dava aula no Macedo e era auxiliar, era o pároco da Santa Cecília. O outro... O Frei Mário chegou? Não, o Frei Mário não houve problema com ele, não. Mas teve um outro padre que fez um discurso como paraninfo e saiu preso, sendo que o discurso dele tinha sido revisado por 2 professores militares. Não pode falar isso, está tudo tranquilo. E saiu preso. O professor Davi, o professor Brasil foi preso. O professor João Dalbi também foi preso, porque era negro e falava que o país tinha que fazer uma reforma cultural, porque a raça negra não era privilegiada. Salas do colégio não tinham negros. Como que um país que vem de uma miscigenação eles não podiam atender? Eu me lembro de uma história que você conhece, que eu já vi você falando, mas você não sabe o desdobramento. A CSN dava bolsa de estudos para filhos de professores estudarem no Rio. Então, tinha uma aluna chamada Darcol. Maria da Glória, era uma das mais inteligentes do Rosário, a maior nota do Rosário. Ela foi cortada da bolsa porque era negra. Houve um movimento nosso com os pais, fomos ao presidente da companhia e ele deu uma bolsa para ela no Santa Úrsula, ainda pagando a moradia dela, a pensão onde ela ia ficar junto com a Dacol, com a Zeil, com a minha irmã, estudaram tudo junto, com a filha do Júlio Avelino, que é famoso na região, todas elas estudaram junto. A professora Maria da Glória foi caçada também, né? Foi caçada. Por isso que eu estou te falando. Então, a repressão em cima da gente era para trocar de escola, muitas vezes, na época das greves, uma grande efervescência no magistério, o CEP estava surgindo, nem era CEP ainda. O Partido dos Trabalhadores, o Lula nem era... Ele estava vendendo a ideia que o Jacó Jacó era o prefeito de Campinas. Que era o dono da casa que ele foi. Tentaram falar que era dele lá, a extrema-direita. Mas o Lula veio à Volta Redonda conversar com um grupo de 20 pessoas, com a Rosa que foi caçada, porque estava panfletando na porta da Assembleia Legislativa. E ela ia assumir como deputada 1 semana depois. Então a repressão era assim, o pai dela era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Olha como as coisas tinham conexão, como que eles acompanhavam. Nossa, nós temos um capítulo à parte depois, tá, professor? Sobre o Simpro e a ditadura, um capítulo à parte. Depois nós vamos pesquisar porque merece. E aí, nós tivemos depois disso aí várias campanhas salariais, né, mestre? Há alguma em especial que o senhor lembra, que o Simpro teve que entrar com o pé junto, que merece, assim, todos merecem, mas assim, que marcou assim, a história, a atuação do Simpro, uma dessas campanhas salariais que você gostaria? Geraldo, olha, todas as campanhas, cada uma tem uma característica. Naquela época, era muito difícil você colocar cláusula social no acordo. Eles só queriam dar um índice e mais nada. Eu, como viajava muito para esses congressos, conversava com os outros sindicatos e pedia as convenções dele. Trazia e via se essa cláusula a gente podia adaptar e botar no nosso acordo. Porque o nosso acordo só tinha 12 cláusulas. E isso era considerado um ato subversivo. O militar que acompanhava a nossa Assembleia julgava que isso eu estava querendo agitar. E muitos colegas ficavam contra a gente. Eles não entendiam. Hoje, nosso acordo é citado como modelo, mas ele era uma síntese do que eram os acordos nacionais. E a gente buscava, ia compilando, colocando, passando pelas assembleias. Essa era uma luta difícil, mais difícil
de botar uma cláusula nova do TD, a cláusula das 5 semanas e meia, o descanso semanal do professor, o horário noturno do professor, tudo isso era... A aula à noite era mais... O valor dela era inferior à aula da manhã, porque era 45 minutos. Então, tinha uma súmula 240, me lembro muito desse número, 240, que dizia que se entende por aula 50 minutos de efetivo, e nós estamos aí até hoje. Muito bom. Professor, nós temos muito que conversar. Essa é a primeira, né, do ciclo de entrevista que nós estaremos fazendo, o Simples do Fluminense, resgatando, trazendo à tona, né, a história do sindicato. Vocês viram que temos muita coisa para entrevistar ainda com o professor João Marcos. Essa é a primeira de muitas. Nesse sentido, antes da gente encerrar essa entrevista, eu te passo para as considerações finais. Eu te agradeço, peço desculpa porque o Geraldo me pegou, eu estou chegando para o meu plantão, ele falou, vamos fazer uma entrevista agora com você. Eu prometo na próxima vez até trazer, eu sei que eu tenho guardado os primeiros acordos que foram assinados e registrado no Ministério do Trabalho. A gente ia ao Rio para poder registrar, era a capital ainda era do Brasil, ainda era no Rio de Janeiro, e então a gente ficava lá o tempo todo lutando com o delegado do trabalho, que era duro na época. Era uma pessoa ligada à ditadura, que fazia tudo para não deixar o avanço social da categoria. Eles achavam que o professor tinha que ficar sob a tutela do Ministério do Trabalho e do Ministério da Educação. O professor não deveria ter sindicato, entendeu? Porque senão isso ia provocar uma ruptura no sistema deles. E a verdade é que eles tinham razão, nós lutamos para derrubar a ditadura mesmo. E derrubamos. No meu tempo de estudante no Rio de Janeiro, eu morei na Casa do Estudante do Brasil, com a liderança toda. Travasso, Vladimir, todos foram meus amigos. Volta Redonda tinha uma liderança muito forte, era o Maurício Fuxico, famoso Fuxico, irmão do finado Maurício, que era do teatro, sim. Um pioneiro do teatro. Bernardo Maurício. Bernardo Maurício, o irmão dele foi heroicamente preso no dia do casamento aqui em Volta Redonda. Nossa! Porque nós panfletamos contra o Castelo Branco, né? No Rio de Janeiro. Então a ditadura sempre foi, eu principalmente, porque na minha rua que eu morava, tenho casa, moravam todos os militares. Os militares, toda a companhia cediam casa para eles morarem na rua 26. Dali eram, até o que está na Papuda morou lá. Estou com foto dele ali. Entendeu? Eu posso te mostrar. Bem, temos muito o que conversar. Professor João Marcos, mais uma vez, obrigado. Novamente, esse é um início de um ciclo de entrevistas que visam recolher depoimentos para contarmos a história do Simpro. Volta Redonda, 12 de março de 2026. Obrigado. Obrigado.